Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje é a festa de São Barnabé Apóstolo, mas leremos o Evangelho que seria do dia da semana. Então o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus hoje nos transmite um ensinamento sobre o juramento e sobre a verdade. O juramento está dentro do segundo mandamento da lei de Deus: não invocar seu santo nome em vão. E o que prescreve este mandamento? O segundo mandamento da lei de Deus cumpre-se honrando o nome de Deus e tudo que a ele se refira, e mediante o juramento e o voto. Deus é santo e o seu nome é santo porque o nome representa a pessoa. Há uma relação íntima entre a pessoa e o nome que tem, como há entre o país, o seu governo e o embaixador que o representa. Quando se honra ou se despreza o embaixador, honra-se ou despreza-se o país por ele representado. Do mesmo modo, quando falamos de Deus, não devemos pensar simplesmente em umas letras, mas sim no próprio Deus uno e trino. Por isso devemos santificar o seu nome e pronunciá-lo com grande respeito e reverência. Por exemplo, São Paulo afirma que ao pronunciar o nome de Jesus, se há de dobrar todo o joelho na terra, no céu e nos infernos. No Pai Nosso pedimos: santificado seja o vosso nome. E devemos esforçar-nos para que o nome de Deus seja glorificado em toda a terra. Com as devidas adaptações, deve também ser honrado o nome da Santíssima Virgem Maria, de São José, dos anjos e dos santos. Devemos respeitar também o que está consagrado a Deus, ou seja, as coisas, pessoas ou lugares que lhe foram dedicados por designação pública da Igreja. Assim, são lugares sagrados as igrejas e os cemitérios. Neles deve-se observar um comportamento respeitoso e digno. Depois, são coisas sagradas o altar, o cálice, a patena, o cibório e outros objetos dedicados ao culto. Depois são pessoas sagradas os ministros de Deus, padres, religiosos, os quais merecem respeito pelo que representam e dos quais nunca se deve falar mal. E a respeito do juramento? O juramento é outra maneira de honrar o nome de Deus, uma vez que é invocar Deus como testemunha da verdade que se afirma ou da sinceridade do que se promete. Algumas vezes é preciso que quem faz uma declaração acerca do que viu ou ouviu a reforce com um testemunho especial.
Em ocasiões muito importantes, sobretudo em tribunal, pode-se invocar a Deus como testemunha da verdade do que se afirma ou promete. É isso fazer juramento. Fora de ocasiões importantes, nunca se deve jurar, e deve-se procurar que a convivência humana se baseie na veracidade e na honradez. Como disse Cristo hoje, seja, pois, o vosso falar sim, sim, não, não. O que vai além disso procede do maligno. Há diversos modos de jurar. Em primeiro lugar, invocando Deus expressamente. Por exemplo, juro por Deus, pelo sangue de Cristo, etc. Depois, invocando o nome de Nossa Senhora ou de algum santo. Depois, nomeando alguma criatura em que resplandeçam diversas perfeições divinas. Por exemplo, jurar pelo céu, pela igreja, pela cruz. Jurando sem palavras, pondo a mão sobre os evangelhos, sobre o crucifixo, sobre o altar, etc. Qual é o critério sobre o juramento? O juramento bem feito não só é lícito, mas até dá glória a Deus, porque ao fazê-lo, declaramos implicitamente que Ele, Deus, é infinitamente sábio, onipotente e justo. O que Cristo está criticando no Evangelho de hoje é o juramento falso, usar o nome de Deus para jurar algo falso. Para o juramento ser bem feito, exige-se, em primeiro lugar, jurar com verdade, afirmar só o que é verdade e prometer só o que se tenciona cumprir. Depois, jurar com justiça, isto é, afirmar ou prometer só o que é lícito e não é pecaminoso. Terceiro, jurar com necessidade, só quando é realmente importante que acreditem no que dizemos ou quando o juramento for exigido pela autoridade eclesiástica ou civil. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Teremos um grande respeito por Deus e pelo seu nome. Que juremos só quando houver uma grave necessidade e, como vimos, de modo bem feito. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.